Deus. Deus mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém! Aproveitando os irmãos que estão de pé, irmão, abra aí a sua Bíblia de João. Enquanto os irmãos acham aí, está fácil. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo convite da nossa irmã, o pastor Alexandre. Que Deus abençoe, me sinto honrado de estar aqui com os irmãos. Toda a igreja, que Deus abençoe, os irmãos Carlos, que aceitou meu convite, para ele, vamos lá comigo para um só, né? E a Bíblia fala que não é bom que ande um só, né? Então, chame ele. A minha esposa não pôde vir, ela chegou no trabalho já na correria, teve que ir para a igreja. E eu falei, vocês vão adorar lá e eu vou adorar aqui. Aleluia! Quem sabe até alguém fala assim, você deixa a sua igreja para ir pregar em outra igreja? A gente escuta isso, né? Esse povo besta, né? Só mudei de endereço, porque a igreja lá é de Deus e essa daqui também. Lá é a família de Cristo. Glória a Deus. E aqui é unidos em Cristo. É tudo de Cristo. É para Cristo, né? Ah, não, porque você vai deixar de estar na sua igreja, não é minha não. A igreja de Cristo. Se eu estou aqui hoje é porque Ele me trouxe aqui. Glória a Deus. Usou a irmã para fazer o convite, mas quem pôs no coração da irmã foi ele. E quem marcou essa data não foi eu, nem foi a irmã, nem o pastor, foi ele. Glória a Deus. Então vamos adorar Ele, em verdade, assim como já foi falado aqui. João capítulo de número 4, irmão, muito conhecido isso aí. É um texto o qual nós já ouvimos praticamente em todas as igrejas sendo ministrado, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Apenas o verso 3 e 4, e aí a gente vai andar um pouquinho aí. É bom andar na Bíblia, né? Conhecendo a palavra. Verso 3 vai dizer: deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. Outra vez, tá? Presta bem atenção. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não, poder sentar mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, quando se fala de águas, batismo, nós vamos ver João, ele descrevendo tudo isso. Se falar de discípulo, João foi um dos que mais destacou Jesus em fonte de água, a luz do mundo, a videira verdadeira, o pão que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele foi. Eu imagino ele andando, ele acompanhando e vendo tudo isso, e ele está lá marcando. É bom a gente marcar, né, irmão? A gente não esquecer, às vezes, do que Deus põe na nossa mente. Mas João, aqui, o João Batista, quando ele, no capítulo 1 de João, ele começa a dizer que ele batizava com água, porque fizeram pergunta: por que você batiza com água? Aí ele fala: olha, meu batismo é diferente daquele que vem. Aleluia. Eu batizo para a purificação dos pecados, mas aquele que vem após mim, esse negócio é diferente. A coisa com ele é diferente. Eu sou limitado, ele não é. Então João começa a mostrar e passar do povo. E no capítulo 2 ele vai dizer que Jesus ele é convidado a ir a uma festa. E tem muito crente que não gosta de festa, né? O texto vai dizer que Jesus foi convidado a uma festa das bodas de casamento. Jesus gosta muito de família, né? Aleluia! Por isso que o diabo às vezes tem se levantado, pastor, contra as famílias, porque família é projeto de Deus. Família é algo construído por Deus. E quem tem família precisa honrar e valorizar aquilo que Deus te deu. Família, projeto de Deus. Então Jesus, convidado para ir a uma festa,
E na época a festa durava até o vinho durasse. Se o vinho acabasse em meio-dia, era a festa em meio-dia. Se o vinho durasse um dia, tinha festa para um dia. E se o vinho durasse mais do que isso, então enquanto tinha vinho, tinha festa. Aleluia. E Jesus estava na festa. E de repente, as coisas começam a acontecer de uma forma que ninguém o esperava. Era o fim do vinho em pouco tempo de festa. Então o povo começaram a se entristecer. Quem sabe alguns já estavam querendo, já pensando de ir embora. Então a mãe de Jesus também na festa, ela percebe o movimento e ela vai até Jesus e fala para ele que o vinho acabou. É como ela dissesse: Jesus, agora eu estou lhe dando uma ordem como mãe e você vai ter que fazer o que eu mando. E Jesus não faz nada que o homem manda. Jesus faz quando ele quer, no tempo dele e na hora dele. Então ela chega e diz, eu imagino que ela chega: Jesus, meu filho, intimidade de mãe com filho. Acabou-se o vinho. Como ela quer dizer, faz alguma coisa. É hora de você agir. E Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher? Uma forma até meia nos dias de hoje, desrespeitosa de um filho para uma mãe. Mas ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Então ele estava passando para ela, disse: olha, fica quieta, que no meu tempo e na minha hora vai acontecer milagre. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não se preocupa, não queira apressar Jesus. No tempo dele e na hora dele vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Ela, sabendo do poder que Jesus tinha, da autoridade que ele tinha, disse aos que estavam em volta: faz tudo o que ele mandar. Tem gente que tem medo, né, Bruno? Ele fala assim: Jesus mandar entregar um recado para outro, porque é um recado de conselho, ninguém quer ir, tem medo. Mas se Jesus falou, vá lá e fale, nós precisamos falar. Jesus disse: enche-se as tainas de água. Outro dia eu vi uma pastora falando de uma certa forma desproporcional. Porque tem muita gente, pastor, que está distorcendo o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que há daquele que tirar ou acrescentar um tiro da sua palavra. E ela estava dizendo: eu sou pastora e eu bebo vinho, então não é pecado beber vinho. Ela vai ficar tomando vinho, e quando Jesus vir, ela vai ficar com o vinho dela, porque não vai subir para o céu tomando um vinho de jeito nenhum. E ela usou essa expressão dizendo: Jesus fez o vinho, algo já mentindo, porque Jesus, no texto aqui, não fez o vinho. Jesus, ele transforma uma água em vinho. É coisas completamente diferentes. Algo é você fazer, outra coisa é transformar. Jesus fez o vinho, então eu estou aqui, vou tomar, já estava com um copo desse tamanho. Eita Deus, aleluia. Que Jesus liberte essa comunidade. Né? A palavra de Deus não, ela é séria, ela não tem mistura, ela é verdadeira. Então Jesus manda eles encherem as talhas de água, e depois ele manda servir. O milagre aconteceu quando eles estavam tirando e servindo. Aleluia. Aí no capítulo 3 de João, é como João começa a falar de Jesus, a forma que Jesus é. No capítulo 3 começam a falar uma conversa de um homem com Jesus, um
diálogo com um homem chamado aí Nicodemo. Conversa com Jesus e faz algumas perguntas para Jesus. Jesus logo em seguida, pastor, já chama a atenção dele e disse: é necessário nascer de novo. Aleluia! É Jesus dizendo: é necessário nascer de novo para uma mudança de vida. Não vai ter mudança na velha criatura. Aí Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou. Agora tudo é novo na nossa vida. Então ele começa a imaginar: como se eu nascer de novo? Ele disse: quem nasce da água e do Espírito, é necessário nascer. Ele achou que ia entrar no ventre da mãe lá e colher, entrar e depois sair de novo. Jesus gosta de conversar essas coisas assim. Eu acho interessante. Jesus gosta de falar por parábola. Jesus gosta de contar uma história. Então ele começou ali, ele levou aquele homem a entender que era necessário você se reconciliar, reconhecer Jesus como seu Salvador, como o único e suficiente para salvá-lo, para perdoar os pecados e escrever o nome no livro da vida. Novo nome, nova história, nova caminhada, novo trajeto. E agora no capítulo 4 aqui a gente vê a história dessa mulher. Jesus, ele iniciando a sua trajetória, ele começa andando de aldeias em aldeias, olhando, vendo e observando a necessidade do povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece a tua necessidade. Glória a Deus. Deus está olhando para você e está vendo a tua necessidade. Então é providência de Deus chegando na tua vida. Não se preocupa, Jesus está olhando a tua necessidade. Aquela rotina, irmão, era usada pelos judeus de uma outra forma. Eles andavam em volta do Rio Jordão, eles iam fazendo um trajeto, invitando, eles estavam invitando o pastor. Que coisa linda, né? O trabalho de Deus, né? Os judeus, ele invitava a passar por Samaria. Ele estava fazendo um outro trajeto. E Jesus disse: não, hoje nós vamos passar por Samaria. Hoje é necessário eu passar por Samaria. Era Deus dizendo: já tem um propósito, já tem uma vida esperando para uma mudança. Aleluia! Que coisa linda isso! Glória a Deus. Jesus precisava passar por aquele lugar para se revelar como Messias àquela mulher samaritana. Jesus às vezes dá contramão, né? Que coisa linda. É, Jesus. Aleluia. Às vezes as pessoas querem ensinar Jesus, né? E às vezes vem por esse caminho aqui, que esse caminho aqui é mais fácil, né? Eita, é uma aleluia. Jesus, não, deixa, eu vou ensinar o caminho. Aleluia. Eu vou levar você no Aleluia. caminho certo. Eu tenho um propósito. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: Ele tem um propósito na tua vida. E é por isso que hoje você está aqui, por causa do propósito de Deus na tua vida. Talvez ninguém entenda. Vejam, Jesus está com os discípulos. Só que quando Jesus chega naquele poço, Jesus senta, ele manda os discípulos, porque tem gente que te atrapalha, né? Tem gente que atrapalha. Às vezes tem alguém que está do teu lado, mas está atrapalhando de ajudar o pastor, está querendo atrapalhar. Aí Jesus disse: vamos lá, vamos comprar comida, vai. Aleluia. Vamos embora, deixa eu aqui. Aleluia. Deixa eu aqui, porque o negócio agora aqui é comigo. Vocês não vão resolver nada, então vão lá, vão comprar comida. Vai lá.
andando ali de uma forma tal, um amor pelas pessoas sem fazer acepção, porque o judeu não se batiam bem com o samaritano, eram pessoas diferentes, eles não tinham união, era como se fosse as torcidas do Corinthians e do Palmeiras, né? Vamos dizer assim, né? Que não se bate bem, né? Aleluia. Mas nós com Cristo, nós se batemos, nós somos irmãos. No mesmo caminho, servindo ao mesmo Deus, na direção de morar no céu. Então, entre o povo de Deus, não pode ter confusão. Não pode ter. E se alguém faz essa confusão, precisa nascer de novo. Precisa conhecer Jesus. O povo unido. Unidos em Cristo, é aqui? Unidos em Cristo, água. Unidos em Cristo. Que coisa linda. Não pode ter contenda. Eu estou no meio dessa união. Eu estou no meio, eu preciso viver isso. Então quando eles chegam ali, aí aparece a mulher. Jesus estava com um propósito. Que propósito era ele? Levar a salvação para aquela mulher. Tem gente que não quer pregar para uma pessoa, né? Ah, pastor, você não prega para aquele espírito, não. Quantas pessoas tem? Ah, vou não. Pregar para 5 pessoas, 2 pessoas, nada. Vejam mesmo, Jesus estava ali, se nós contar os discípulos, já tinha 12. Aí Jesus mandou os 12, 11 ou era 12 comprar comigo. Aí vai todo mundo. Deixa eu sozinho. Para pregar para uma pessoa. Aleluia. E o diácono, né? É diácono, presbítero, diácono Bruno. Ele falou aqui: mais vale um dia na casa do Senhor. Mais valor tem uma alma do que 1.000 fora. O pastor deixou 99 ovelhas guardadas no curral, no aprisco, guardadinha ali, segura. Ele sentiu a falta de uma, que está faltando, vou atrás dessa. Aleluia. Vou atrás dessa. É uma, mas essa uma tem valor. Glória a Deus. Eu vou atrás dela. Glória a Deus. Então no verso 7 vai dizer que veio uma mulher samaritana agora. E ali Jesus começa a se dialogar com essa mulher. Jesus conhecia o propósito que tinha para aquela mulher, irmão, salvar. Aleluia. Ela agora conhece a palavra de Deus. Jesus começa a conversar com ela. Que quando Jesus fala para ela, me dá água, ela começa agora a falar: peraí, rapaz. Não. Aqui não. Depois de toda a conversa que ela ouviu, ela sentiu sede de beber da água. Aleluia. A conversa de Jesus para ela foi: quem toma dessa água continuará tendo sede, mas da água que eu der não haverá mais sede. Mas nós sabemos que o poço ele é acumulado água. Poço ele recebe água de algum lugar, que seja de um telhado, que seja de um morro, é feito um córrego e entra água naquele poço. Mas a fonte de água não precisa. Aleluia. E ele disse: eu sou a fonte. Aleluia. A fonte vem de baixo, ela vem jorrando, e vai jorrando, e vai enchendo, e vai subindo, e vai levantando, e disse: vai ter morada no céu. Aleluia. Glória linda, Jesus. Aleluia.
uma necessidade dela conhecer a vida espiritual. O coração daquela mulher já estava quebrantado. Ela já entendeu que Jesus não tinha preconceito. Jesus não tinha separação ou acepção de pessoas. Ela começou a entender que Jesus perdoava os pecados. Então Jesus leva esta mulher a discernir que plano era a vontade dele de salvar aquela mulher. Ela começa a entender. João, ele diz, João 8,32, se eu não me engano, diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aí João começa a dizer, lá no capítulo 15, acho que o verso 2, 3, vai dizer: vós já está limpo pela palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós já fomos limpos, pastor Alexandre, pela palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus leva ela a entender, discernir os planos de Deus, o que era a vida material e o que era o plano espiritual. Então ela começa a abrir o seu coração. Sabe, é tão bom, não? Essas pessoas não gostam muito de culto de ensino, porque o culto de ensino ele faz a gente né? Ele faz a gente entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus às vezes se confunde, pastor Alexandre. Quando se fala de culto de ensino, parece que você chamou para briga, meu amigo. Não é assim? Eu não sei aqui, mas na nossa igreja é assim. Culto de ensino, as pessoas não querem, porque muitas vezes a palavra vai bater de frente com a pessoa, distorcendo a vontade da pessoa, ou o que a pessoa está fazendo. Então, para que não seja confrontado, resolve não ir. Não vai não, deixa o pastor falar sozinho lá. Deixa aí. Ela começa a abrir o coração. Aí Jesus começa a falar para ela o que ela é. Aí ela diz, o verso 19, no mesmo capítulo, vai dizer que ela diz que ele é profeta. Revelou que ela era. Ela disse: vejo que és profeta. Jesus revela o escondido. Toma cuidado. Jesus onisciente, Jesus onipresente, Jesus onipotente. Não adianta querer fazer nada escondido, porque Jesus vai revelar o oculto e o profundo da tua vida. Aleluia. Anda na presença. Diante da revelação, ficamos claros em saber que quando Jesus fala, não adianta nós querer bater de frente. Não adianta nós querer fazer as coisas mudarem conforme a nossa vontade. Jesus está dizendo: eu conheço o teu coração, eu sondo os teus pensamentos, eu vejo o teu andar, eu vejo o teu caminhar, eu acompanho o teu deitar e o teu levantar, eu vejo como tu és na tua casa, como tu és no trabalho, como tu és na rua, como tu és na igreja. Ele está dizendo: eu acompanho todos os seus passos, todos os dias. Aleluia. Ô, irmão, nós sabemos que quando Jesus faz essa pergunta, chama o teu marido, por isso que ela disse que ele é profeta. E Jesus gostou da resposta dela.
Jesus, me diga, declare para mim onde devo adorar. Olha a vontade dela agora. Eita Deus, aleluia. Olha a vontade, irmão Bruno, de ela agora sentir. Ela já queria saber o lugar aonde o pastor Alexandre ela iriam adorar. Porque já tinha gente dizendo, não é esse lugar para adorar. O lugar é lá em tal lugar. Aonde o canto, não é aqui. Aí ela começa a falar, olha, já me falaram isso. Aí Jesus disse para ela, vou te indicar aqui o lugar. Aleluia. Aleluia. Qual é o lugar certo, Jesus? Qual é a religião? Ela começa a perguntar para Jesus. Sentiu vontade de adorar. Cadê os adoradores? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ele. Eita glória. Glória a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Ele quer ouvir a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Jesus, para mim o lugar certo. E são perguntas que sempre nós ouvimos alguém falar. Os judeus dizem, Jesus, que é em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é em Gerazim. E agora, Jesus, aonde que é? Eu preciso saber o lugar certo. Ela estava com vontade de adorar. Aleluia. Estava com vontade de adorar. Me diga aonde é o lugar. Aonde é o lugar certo? Talvez ela estivesse esperando que, como Jesus e judeus, ele responderia: lugar de adorar é em Jerusalém. Mas o profeta, quer dizer, esse profeta sabe tudo. Aleluia. Ai, esse profeta sabe tudo. Aí Jesus, com muito carinho, com muito amor, mas Jesus amou demais, né? João 3,16, muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí Jesus, no verso 21 adiante, Jesus disse para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurará tais que assim o adoram. Aleluia. Nós somos os tais que Jesus escolheu e o encontrou nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Senhor da glória. Pai, eu procura. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. A verdadeira adoração acontece onde quer que estejamos. Desde que estejamos vivendo em espírito e em verdade. Ele disse: você pode adorar aqui, você pode adorar na sua casa, você pode adorar no seu trabalho, você pode adorar numa praça, você pode adorar no meio da calçada. Ele estava dizendo: o importante é que você esteja na fiação em espírito. Aonde que nós somos servos? Só vou deixar para adorar na igreja. E de preferência onde eu estou. Como se Jesus só tivesse. Mas, irmão, olha, vocês que estão me ouvindo, toma boa essa cabeça aí, tá? Aleluia. A igreja não é tua. Quem manda não é você, quem manda é Cristo. Glória a Deus. Então não fique com essa dizendo que a igreja é sua e que só na sua igreja Jesus está e que a outra igreja não presta. Você toma cuidado, porque a igreja não é sua, nem essa e nem a outra. A igreja tem um dono, é Jesus Cristo. Esse é o dono da igreja. A minha igreja, Jesus faz milagre, mas dele não faz. Jesus está presente na minha igreja, mas dele não está. Aí Apocalipse capítulo 3, aí os versos primeiro ali, vai dizer que a igreja era grande, estava lotada de gente.
Jesus, a multidão estava morta. Mas Jesus, olhando para o meio da multidão, viu um pequeno rebanho e disse: no meio desse povo ainda há alguns que não se contaminaram. Esses andarão de branco comigo, porque são merecedores. Não se contaminaram com as coisas do mundo. Aleluia. Aí ele diz: a porta está aberta e ninguém fecha. Aí ele vai dizer o segredo. Oh, coisa linda. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Então não devemos ser servos só na igreja, mas no lar, no trabalho, na escola. O Senhor nos chamou para sermos adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em todo lugar, através das atitudes. Tem gente, não, tem gente, crente. E muitas vezes não, você não conhece essa pessoa. Você não sabe ser crente. Pelo comportamento, pelas atitudes, pelo jeito, pela forma, pelas palavras. E Jesus disse: seja um adorador em todo lugar, nas suas atitudes, no seu comportamento, nas vestes. Aonde nós passamos, devemos mostrar a verdadeira adoração a Deus. Ser adoradores não só de ouvir falar, mas de ter a experiência com o Senhor, adorando a Ele, porque Ele te libertou, porque Ele te salvou, Ele perdoou os teus pecados, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, e Ele disse: eis que vou preparar lugar, e quando eu for preparar o lugar, eu voltarei para buscar, para levar, para ficar, para morar comigo, porque aonde eu estiver, eu quero vocês do meu lado. Aleluia! Glórias a Deus. Tem gente que fala: eu ouvi falar, eu conto testemunho de alguém. Aí Deus está dizendo: o negócio é contar de você. Aleluia. Você é testemunha, rapaz. Aleluia! De onde Deus te tirou, lembra lá atrás. Aonde você estava sendo escravo de Satanás. E Jesus, com o seu grande amor, foi lá, resgatou você e colocou você dentro da casa dele como os verdadeiros adoradores. Será que nós estamos fazendo isso? Oh, glória. Fazendo a vontade de Deus? Os sacerdotes, eles viviam com as suas roupas limpas. A missão dele era entregar, apresentar o pecado do povo a Deus. Lugar santo, lugar santíssimo, aonde só eles poderiam entrar. Ninguém poderia chegar ali e entrar de qualquer jeito. Era eles que levavam aquele sacrifício e apresentavam a Deus, apresentando a Ele os pecados do povo. Hoje Deus usa o profeta para inverter a situação. Agora Deus pega o profeta e diz: fala para ele se arrepender, fala para ele deixar o mau caminho, fala para ele largar as coisas erradas, fala para ele que eu estou vendo, fala para ele que esse caminho não é para ele andar, fala para ele que esse não é o lugar para ele presenciar, não é o canto para ele adorar. Fala para ele: saia desse lugar, porque aonde eu estou e aonde eu quero que você fique é lugar
Jesus, ele cura. O povo via Jesus fazer milagre. O povo andava atrás de Jesus e muita gente atrás dos milagres de Jesus. Mas quando Jesus parou, pastor Alexandre sentou no alto e começou a ensinar a palavra, falando: arrepende dos seus pecados, toma cuidado. Jesus começou a mostrar para ela a palavra. Eles começaram a sair, começaram a andar, foram embora. Aí Jesus olha para os discípulos que estavam lá e disse: e vocês não querem ir também com eles? Não, Jesus não passa a mão em cabeça de ninguém, não. Por que ele não faz isso? Porque ele ama. Aleluia. Aí o camarada atrevido disse: Jesus, para onde eu irei? Que só tu tem a palavra. Glórias a Deus. Veja bem, Mateus diz que Jesus chega ao discípulo e diz: ei, vem cá. O que os homens dizem que é o filho do homem? Aí alguns começam a falar: um diz que é João tinha morrido fazia tempo. A outro diz que é Elias. Outros falaram que é Jeremias, chorão. Outro diz é um profeta. Aí Jesus, ouvindo aquela conversa, aí Jesus disse: muitas pessoas estão chutando aí, ver se acerta. Agora a pergunta vem para quem conhece, né, Diácono? Agora a pergunta vem para quem conhece. E vocês? O que é que vocês acham? Quem vocês disse que é o filho do homem? Alguns dos discípulos ficam parados. Mas Pedro disse: eu sei. Aleluia. Eu sei quem. Glórias a Deus. Irmão, quando é de Deus, você sente o que vem do alto para a tua vida. Se Deus mandar o recado para você, você não é enganado, porque o Espírito Santo vai fazer você entender que o recado é de Deus para a tua vida. Aí ele disse: você falou bem, porque não foi de você, mas o Pai que o revelou. Aleluia. Aí vem a recompensa. Pois também te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode se levantar. Aleluia. Diz aleluia. Pode se levantar. Pedro estava todo feliz ali. Tem gente que se acha um mensageiro, um profeta. Aí pega o nariz para cá, e acha que Deus só usa aí, né? Deus só fala com alguém através dele, pastor Alexandre. Pedro, nesse momento, ele se empinou-se o nariz, ficou todo empolgado. Eu imagino até que ele fala assim: vocês não são profeta, não, eu sou. Aí um pouquinho mais para frente, Jesus disse: eu vou ver se é mesmo, né? Jesus fala para eles: olha, o que vai acontecer comigo, vocês não se escandalizem, não. Porque o Filho do Homem, o que você falou, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, vai padecer, vai sofrer, vai para a cruz. Aí Pedro olha e diz: ei, Jesus, não fala essa besteira com você mesmo. Não fala isso. Desde quando você vai passar por isso? Se você é o Cristo, Filho de Deus? Veja, tem muita gente que Deus abate pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho. Toma muito cuidado com isso. Pastor Alexandre, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Veja mesmo, quando a pessoa se acha que é o maior de todos, só ele prega, só ele ensina, só ele conhece, só ele pode, só ele faz, é um perigo. Porque quando as pessoas fazem isso,
ele está querendo deixar Jesus de lado. Ele está querendo se aparecer. E Pedro já tinha passado por diversas situações, até falar que iam para a cruz com Jesus se fosse necessário. Jesus. E Jesus disse para ele: não fala isso. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus. O homem que deu lugar para Jesus, para o Espírito de Deus usar ele para revelar quem era Jesus, em pouco tempo ele deu lugar para o diabo usar ele. Foi necessário que Jesus o expulsasse ele de perto. Nós não somos nada sem Jesus. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Atrás de mim. Aí quando ele verdadeiramente tem um encontro com Jesus, lá em Atos capítulo 2, ele recebe o avivamento, o Pentecostes, a unção do Espírito, fica cheio. Ele começa a pregar na autoridade de Deus. Irmão, quando você é uma pessoa humilde, continue assim, meu querido. Continue assim com essa humildade sua. Deixa Jesus conduzir. Faça a vontade dele. Não se preocupe com nada. Não se preocupe porque tem pouca gente. É melhor ter pouca gente fiel do que estar cheio de gente trazendo escândalo para a casa dele. Jesus vai trazer fiel para adorar ele em espírito. Nós estamos no período de mudança também. Nós estamos no período de mudança. Muita gente talvez estão pensando assim: a igreja fechou. Não conseguiram ficar aqui. Irmão, tem gente que só pensa negativo. Mas Jesus está dizendo aqui: pode até pensar que é pequeno, pode até pensar que não tem ninguém, mas quando eles olharem, eles vão ver o pequeno rebanho cheio do Espírito Santo, curando em nome de Jesus, orando e demônio caindo, pregando a verdadeira palavra, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas pelo poder da palavra. Aí é aqui que tem que adorar. Vou começar. Aí ela começou, correu para casa. Aleluia. Foi falar, foi pregar para. Aleluia. Jesus te chamou para isso, para pregar a palavra. Ele te escolheu. Ele foi ao teu encontro. Disse: é necessário eu ficar com ele aqui, porque é através dele que eu vou usar para pregar a minha palavra. Ela correu e disse: eu encontrei Jesus. Ele me contou tudo. Ele disse que não é em Jerusalém, que não é em Samaria, não tem lugar para adorar. Eu vou adorar ele aqui. Adora ele em espírito. Vamos adorar. Ele me deu água viva. Ele fez eu entender. Ele falou o que eu era. Ele falou o que eu tinha feito. Ele não me desprezou. Ele me amou. Ele me ensinou. Ele mandou vir aqui falar para vocês que eu encontrei Jesus, o Messias que tanto foi. Samaria ouviu a palavra de Deus e foi espalhando, o diácono Bruno foi espalhando. Aí encontrei o Messias. Olha, aquele poço foi feito por Jacó, mas aquela água ali não leva a lugar nenhum. Mas a pessoa que estava lá disse que ele era a água viva, jorrava e levava para o céu e me dava vida eterna. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus, aleluia.
Seja um verdadeiro adorador. Viva em santidade como Ele tem nos ensinado.